Bem, gente, vamos dar uma lida nesse trechinho aqui sobre a ideia de roteiro, tá? É o seguinte, como num filme, o roteiro de uma apresentação é que conduzirá as ações, tá? Um roteiro de apresentação deve ser escrito antevendo as ações gráficas que acontecerão naquele momento para ilustrar as informações. Há pessoas célebres na forma de pensar e de escrever, mas que encontram dificuldades na produção de uma apresentação por não estarem familiarizados com a prática de elaborar um roteiro e acabam por não passarem o objetivo principal, o conhecimento e o preparo que possuem. Para auxiliar nestas questões, dividimos as ideias em duas partes, tá? Aí a gente vai dar continuidade a esse trechinho aqui que foi lido, mas o mais importante em primeiro momento, perceber que a estipulação e a elaboração de um roteiro de modo organizado de ideias, ele é fundamental para que você possa distribuir melhor essas ideias. E muitas vezes a pessoa que é talentosa, que é dona de uma empresa, não vai ter essa habilidade. E quem vai realizar isso para a pessoa é você, tá? E aí, tem algumas informações aqui que devem ser destrinchadas que são importantes. Por exemplo, o roteiro é uma apresentação que conduzirá às ações. É como se estivesse dizendo assim, as ideias que ajudarão a pessoa que será apresentador multimídia, o apresentador multimídia, na realização de certas ações, tá? A ação deve ser sempre baseada nessa ideia pré-estabelecida, tá? Um roteiro de apresentação deve ser escrito antevendo as ações gráficas que acontecerão naquele momento para ilustrar as informações. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que toda vida que você for realizar uma apresentação gráfica, uma apresentação de elementos multimídia específicos que compõem o todo do multimídia por meio de diversos softwares, você tem que ter esse roteiro como base. Tá? Esse roteiro é a base constitutiva que servirá de baliza, de norte, para que você possa agir sem esquecer qual é o seu objetivo fundamental, sem esquecer o que realmente importa naquela apresentação, tá? Então o que acontece? Muitas vezes a pessoa acredita no método de improvisação, mas a improvisação ela é negativa no sentido de que sempre que você for improvisar demais em cima de uma falta total de base de exposição de ideia ou de uma apresentação multimídia, você pode estar cometendo uma série de enganos, né? E pode estar dificultando a imagem da empresa, né? Pode estar prejudicando a imagem da empresa para o seu público-alvo. Então o mais importante nesse sentido é que você pode até improvisar, mas se você for improvisar, que improvise em cima de um esqueleto de ideias, em cima de uma estrutura de ideias. E esse esqueleto é o roteiro, né? A gente estava falando no tópico anterior da importância de imaginar coisas para poder realizar essas coisas. E essas coisas imaginadas que serão realizadas também já estavam na cabeça do cliente. A ideia é você organizar isso da coerência, transformar isso no roteiro e produzir visualmente algo bacana, né? É sempre bom ter isso como premissa básica para você realizar as apresentações multimídia, porque nada vem do nada. A ideia é que você construa uma forma multimídia baseada num conteúdo muito bem preparado. Né? A forma pode mudar, a forma pode ser improvisada, mas o conteúdo de base que você quer comunicar tem que estar lá o tempo todo disponibilizado, né? Porque é isso que garante o entendimento da informação para o público, o entendimento da apresentação para o público, ok? É essa a primeira ideia que eu gostaria de deixar muito claro. Vamos agora para a segunda parte desse trechinho aqui, que fala da noção de roteiro, tá bom? Que tem a ver com a ideia de entendimento e estruturação, né? Que tem a ver com aqueles dois tópicos que nós tínhamos falado anteriormente, tá? Então, uma primeira etapa para a elaboração de roteiro, vocês até têm um pouco de domínio disso já, nós abordamos, eu que gostaria de revisar, justamente por causa daquele sistema de tópicos que nós colocamos no início da aula, tá? Mas a primeira informação relacionada à ideia de roteiro, que está dentro do tópico de entendimento e estrutura de serviço, é o seguinte: elaborar um roteiro do zero. É importante fazer isso, né? Mas o que é a elaboração de um roteiro a partir do zero? Né? Nós temos aqui: comece topificando as informações a serem apresentadas, né? Ou seja, coloque as informações em estruturas de tópicos, mas cada informação que você coloca em estrutura de tópico vai ser informação que você está pincelando do cliente com quem você está dialogando, certo?
Logo em seguida, ordene cronologicamente esses tópicos, né? Ou seja, a primeira coisa, você vai pegar várias informações aparentemente soltas, né? Vai colocar em tópicos que estejam de um modo desordenado, porque essa é a estrutura bruta das primeiras informações que você está registrando. Logo em seguida, você vai ordenar, colocar na ordem, né? Tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4, né? Ou seja, ideia 1, ideia 2, ideia 3, ideia 4. Em seguida, coloque, né, discorra em cada tópico sobre os argumentos a serem repassados, mas já comece a pensar em quais elementos serão apresentados na tela neste momento. Né? Gráficos, tabelas, animações, estatísticas, fotos, desenhos e comparações são itens que ilustram as informações e evitam o excesso de texto, né? Além de serem argumentos para sustentar suas informações. Procure encontrar vínculos entre os fragmentos da apresentação para, sempre que possível, um assunto chamar o outro, né? Ou seja, nós temos três coisas aqui na primeira etapa de elaboração do roteiro, né? Primeiro, criar tópicos, né? Mesmo que arbitrariamente, a partir da fala do cliente, é arbitrário, mas não é aquela arbitrariedade onde você está tendo aquele esforço de escuta. Logo em seguida, você vai ordenar cronologicamente, né? Cada um desses tópicos pela fala pontuada do cliente. Logo em seguida, você já vai começar a imaginar elementos gráficos, né? Tabelas, animações, estatísticas, gráficos, fotos, desenhos, comparações. Você vai começar a colocar também anotações sobre elementos visuais que você vai usar para justificar aquele tópico que a pessoa quer que você desenvolva, tá? Isso aí é uma outra coisa importante. Então são três coisas: tópicos desordenados, aí depois você vai montar esses tópicos, organiza esses tópicos, anota, né, como se fosse um conjunto de ideias. Logo em seguida, anota os gráficos que vão estar relacionados a cada um desses tópicos, os elementos visuais, né, não só gráficos, tabelas, animações, estatísticas, como está escrito aqui, certo? Essa é a primeira dica que a gente tem que colocar, deixar muito claro, tá? Tá, gente. Logo em seguida, após o entendimento daquilo que o cliente quer, após a elaboração dos primeiros elementos para a construção do roteiro, né? Que agora nós temos uma informação complementar, tá? Que aí junta a ideia que você teve, junta o entendimento que você teve baseado na fala do cliente, né? Junta a organização dos tópicos e a imaginação de elementos visuais que vão estar ligados a esse tópico, né? Agora um estreitamento ainda maior, né? Uma aproximação maior do roteiro com a ideia de multimídia, né? O que nós temos aí, tá? A última etapa da elaboração de um roteiro. O roteiro é flexível, você vai adaptando, né? Para que você possa montar primeiramente a estrutura da apresentação, né? A vértebra da apresentação multimídia. O que nós temos aí? Você pode ter em mãos um texto pronto com todo o seu trabalho, só não pode confundi-lo com o roteiro da apresentação. O roteiro é mais completo, pois cada argumento é trabalhado se pensando numa ação gráfica como elemento de composição, ilustrando a informação que está sendo passada, tá? Então, cada vez mais que você tiver ideias anotadas, registradas, e também pensando nessas ideias bem organizadas junto com imagens, né? Mas você vai começando a colocar as ideias escritas, as ideias registradas na forma de elementos visuais, tá? E se você não conseguir encontrar elementos para ilustrar partes do texto, veja se há a possibilidade de conferir o mesmo sentido trocando algumas palavras por sinônimos que possam ser ilustrados, né? Ou seja, se você não conseguir de fato traduzir aquela palavra numa imagem bacana, porque é sempre bom você estabelecer a relação de espelhamento entre ideia e imagem, a relação de reflexo entre imagem e ideia, né? Se você não conseguir fazer isso, o que se recomenda fazer é você ir atrás de sinônimos para as ideias que você usa, sinônimos para as palavras que você usa, para que as ideias não fiquem repetitivas e para que o impacto da apresentação seja maior. Buscar sempre palavras similares, porque é através dessas palavras similares, palavras parecidas com a palavra de origem que você tinha anotado na forma de ideia num tópico, você pode até conseguir também uma outra imagem bacana para ilustrar.
tá? O objetivo da elaboração de um roteiro é criar uma ordem de pensamento e desenvolvimento para que as informações a serem repassadas e passadas sejam facilmente compreendidas e você tenha a atenção plena do público, né? Então, o que acontece? Para que você tenha a atenção plena do público, você vai ter que aprender a registrar ideias, organizá-las e traduzi-las na forma de imagens, seja imagens estáticas, seja imagens em movimento. Ao fazer dessa maneira, você sempre vai estar colocando uma coisa muito bem organizadinha para o seu cliente, tá? E isso aí é o mais importante, tá? Isso não só em relação ao cliente. Caso você queira fazer começar a abrir um negócio como autônomo e vender alguns serviços, vender alguns produtos, você pode também lembrar que, caso você queira fazer uma apresentação multimídia para vender melhor o seu trabalho, você tem como fazer isso fazendo apelo ao que está sendo dito aqui, né? Sempre estruturar ideias e tentar representar essas ideias na forma de imagem. Se a ideia não conseguir ser representada na forma de imagem, você vai lá e traduz aquela ideia, né? Converte ela numa ideia parecida para ver se você consegue imaginar outra imagem bacana que possa preencher aquelas demandas de tradução de ideia em imagem, né? Isso é muito importante, tá? E aí a gente consegue entender mais ou menos como é que você começa a preencher as primeiras etapas de uma apresentação multimídia, tá? Sempre levando em consideração isso, tá?